Para mim é um prazer estar aqui. Se você não lembra de mim, eu às vezes faço a oferta. Não vou falar de dinheiro hoje, fique tranquilo. Mas hoje eu queria falar um pouquinho de um tema que na verdade eu relutei para falar. Isso há algum tempo Deus já vem falando comigo. E eu falei, Senhor, eu não tenho eu não tenho experiência nessa área. E Deus falou comigo, fale à luz da minha palavra. Fale o que está escrito na minha palavra. Na verdade, o que eu vou falar hoje não é uma novidade para ninguém, mas talvez você se esqueceu disso. Talvez você se perdeu em relação ao que eu vou falar hoje. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre relacionamentos. E eu queria falar sobre todas as instâncias. Eu queria falar para os jovens, eu queria falar para quem namora, queria falar para quem é casado. E eu queria começar falando um pouquinho, então, para a classe o qual eu me encaixo, que é a juventude. Provérbios 18, 22, fala que quem encontra uma esposa, encontrou uma bênção. E eu queria falar com a juventude da nossa igreja hoje que você não pode se casar sem antes ser uma pessoa realizada. A palavra casamento, ela vem do original realizado, completo. Ou seja, você só se casa quando você é um ser realizado com você mesmo. Quando você já é um ser feliz por si só. Você não está casando para ser feliz. Você só pode casar quando você encontra em si a felicidade que vem de Cristo. Tem muita gente que quer casar para sair de casa, para ficar longe dos pais, e se esquece que esse momento é o momento mais abençoado das nossas vidas. É um momento que você pode viajar, sem dar satisfação para ninguém, só comentar com seu pai. Você pode fazer como eu, comprar um carro e sentar em cima de um bloco de prestação, sem dar satisfação para ninguém. É um momento que você pode chegar na sua casa, comer, e ter alguém para lavar sua vasilha. Isso é bênção. Você não precisa preocupar com conta de água, de luz, de telefone, internet lá na sua casa, come desembolado. Esse é um momento especial da nossa vida. E Cristo fala isso. Ele fala, olha, vocês são uma geração forte. Você não pode se precipitar em relação àquilo que você quer fazer, com a escolha que você quer fazer. É por isso que muitas vezes eu aconselho os jovens a não namorar muito cedo. Porque quando você tem 18 anos, você tem sonhos. Mas muitas vezes os seus sonhos são sonhos inalcançáveis. E na maioria das vezes você tem mais hormônio do que outras coisas. Então com 18 anos, vai viver a sua vida, cara. Vai fazer um mochilão, vai comprar um carro, vai sair com seus amigos, vai evangelizar, vai ser uma bênção na casa do Senhor. Aproveite essa idade. Olha, a Bíblia conta a história de Sansão. Sansão, no Antigo Testamento, é a maior manifestação do Espírito Santo na vida de um homem. Eu já falei isso aqui outras vezes. Só 7 homens na Bíblia, a Bíblia revela o chamado dele antes dele nascer. Jesus, João Batista, Ciro. Um deles é Sansão. Sansão, por uma escolha errada, ele pagou um preço altíssimo. Sansão tinha um chamado para derrotar os filisteus, homens que atemorizavam o povo de Israel há mais de 400 anos. E ele faz uma escolha qualquer, de uma mulher que não fazia parte do seu povo, e aí ele é traído por ela, e ele perde toda a bênção dele. A verdade é que Sansão não concluiu o chamado dele, por conta de uma escolha errada. Se lembrarmos, Salomão, ele se perdeu, porque na verdade, ele não soube fazer uma escolha correta. Ele se apaixonou por Sulamita, e Sulamita levou ele a adorar outros deuses.
O homem mais sábio que passou por essa terra. Então saiba escolher aquilo que Deus tem de melhor para você. Não se precipite. Se você até hoje, Pedro, mas eu estou com 30 anos, até agora nada. Então para você eu tenho o conselho da vovó. Antes só do que mal acompanhado. Você precisa entender. Deus tem um momento dele. Paulo fala, né? Dá 2 conselhos. Se você casa, não separe. Mas, se possível, não case. Foi Paulo que falou, não foi eu. E eu queria falar um pouquinho, lá onde começou tudo. Gênesis capítulo 2, verso 22. Fala assim, põe na NVI que fica a mesma tradução. Gênesis 2, 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Eu sempre tive uma teoria baseada nessa passagem, que eu falo que relacionamento é você dar um pedacinho seu para a pessoa e a pessoa dá um pedacinho dela para você. E você vai fazendo isso diariamente. E chega um ponto que aquela pessoa é carne sua e você é carne dela. Cada dia que passa, você se torna mais um pouquinho daquela pessoa e ela se torna cada vez mais um pouquinho de quem é você. No relacionamento é assim. E aqui eu abro um parêntese. Por que eu falo de talvez você não namorar tão jovem? Porque às vezes você começa a se relacionar com alguém, quando você tem 20 anos, você já leva uma carga emocional de uma pessoa que talvez tenha um desequilíbrio. Talvez você já está tão cheio que você já não é mais nem aquele jovem feliz que você era. E talvez quando você está um pouquinho mais velho, você tem maturidade para levar isso melhor. Mas o que eu vejo é isso. Você é um reflexo da sua esposa e a sua esposa é um reflexo seu. E aí eu comecei a me perguntar, por que Deus então fez a mulher? Qual que é o objetivo disso? Gênesis 2, 18 fala que Deus viu que não era bom que o homem ficasse só. Ele falou, olha, eu vou criar alguém que corresponda ao homem. Meu irmão, você parou para pensar que Adão estava no Éden, o jardim da perfeição? A Bíblia diz que todo dia à tarde, Deus descia e se relacionava com Adão. Adão tinha o relacionamento perfeito que era com Deus. E Adão era um cara inteligente. Você parou para pensar que ele entendia de tudo. Ele colocava um nome nos animais, colocou bem o nome. Você vê uma vaca, a vaca tem cara de vaca. Um macaco tem cara de macaco. Você vê uma vaca, não daria, o nome macaco não ficaria bom. Ele entendia. Adão era um cara fantástico. Ele tinha Deus no coração. Deus se relacionava com ele. E aí Deus um dia fala assim, olha, não é bom que esse homem fique só. Eu não vejo a Bíblia falando que Adão estava triste. E um dia Deus apaga Adão, tira uma costela dele e faz a mulher. E aí Deus capricha, porque a mulher é a evolução do homem. As mulheres são muito mais bem acabadas do que o homem. O homem veio cheio de imperfeição, né? A mulher não, o homem tem caroço no pescoço, a mulher não tem. A mulher tem uma canela bonita, o homem não tem. E Deus faz isso. Mas o interessante é que Deus, Ele queria que o homem se relacionasse com alguém do nível dele. Porque Deus é uma trindade.
ele se relaciona com gente do mesmo nível dele. E ele falou, olha, não é bom que o homem fique só. Então há um propósito para a criação da mulher. Deus queria que ele tivesse um relacionamento de par, no mesmo nível, porque sobre os animais, Adão dominava, e sobre Deus, ele era dominado. E aí eu já chego a duas conclusões, fazendo essa breve introdução. A primeira, a sua esposa ou seu esposo é um reflexo seu. A sua esposa e o seu esposo é hoje o que você plantou nela. Você está satisfeito com a sua esposa? Se você não está satisfeito, lembre-se que foi você que formou isso. E aí, você pode até querer, talvez, colocar à prova o que eu estou falando. E eu já vim preparado para isso. Vamos falar então do relacionamento mais perfeito que existe, que é Deus com o homem. Será que também de tanto nós nos relacionarmos com Deus, nós ficamos parecidos com Deus? Porque lá em 2 Coríntios 3,18, fala assim, coloca aí por favor. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Contemplamos. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados. Sabe o que esse verso está falando? Porque Moisés, quando ele saía do monte, a Bíblia diz que o rosto dele brilhava tanto, que ele tinha que cobrir o rosto, porque o brilho ia acabando. E as pessoas achavam que junto ia embora a unção de Deus. Aqui, Paulo fala o seguinte, olha, você agora não precisa mais ter aquela venda na cabeça. Você pode agora estar com o rosto desvendado. E aqui é o seguinte, quanto mais você olha para Deus, mais você se parece com Ele. É como se fosse uma imagem. Sua imagem, estamos sendo transformados. É a sua imagem. Está cheio de gente reclamando. Reclama da esposa, reclama do marido, reclama do filho. E a verdade é que numa casa, nós vamos moldando ao outro. Romanos 10:17 fala uma coisa interessante. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que a fé vem? Relacionamento. Você vai ouvindo. E você vai o quê? Acreditando. Aí você vai acreditando. Você vai acreditando. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. É assim nos nossos relacionamentos. Então a segunda conclusão que é parecida é: Deus cria a mulher, transforma o homem no ser social, e nós passamos a nos desenvolver através do relacionamento com outro ser humano. O homem passa a ser um ser social. Você agora começa a se relacionar com pessoas da mesma classe do que você. E aqui o interessante não é só falar que somos seres sociais. O interessante aqui é pensarmos qual é a qualidade do nosso relacionamento. Se somos seres que nos desenvolvemos através do relacionamento com o próximo, qual é a qualidade do nosso relacionamento? Porque muitas vezes somos assim. Reclamamos do outro, mas o que nós damos ao outro é nada. O que você está disposto a dar é uma miséria daquilo que você tem. Às vezes no seu relacionamento você se perde. Às vezes alguém te pede alguma coisa, te pede um favor, a primeira coisa que você sabe fazer é dar uma mão resposta. É gritar. E aí você quer colher o quê? Qual que é a qualidade do seu relacionamento em casa? O que você dá para o próximo? O que você dá para a sua esposa?
o que você, esposa, dá para o seu marido. Lá em 2 Coríntios 9, conhecemos bem essa passagem, 2 Coríntios 11, que é o da Santa Ceia, que fala: examine, pois, o homem a si mesmo. Será que não está na hora de você parar e analisar o que você está dando, meu irmão? Você está formando alguém dentro de casa, você está formando seus filhos, e a sua esposa, e o seu marido. Essa qualidade precisamos urgentemente melhorá-la, viver na verdade uma qualidade nos nossos relacionamentos dentro de casa. Temos pais doentes, maridos doentes, mulheres doentes em casa, que não conseguem perdoar por pequenas coisas, que às vezes por uma coisa pequena fica 10, 15 dias sem conversar. São mulheres doentes, são maridos doentes, porque Satanás tem trabalhado nas casas. Lembre-se que a família é a base da sociedade. Satanás tem tramado contra as famílias, e não estamos sendo inteligentes, temos entregado o bem mais precioso que temos na mão do diabo. 2 Coríntios 5,17, texto conhecidíssimo: se alguém está em Cristo, todo mundo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. De novo, se alguém está em Cristo, aqui fala criatura. Aqui não está falando de um ser espiritual. Se alguém está em Cristo, é alguém mais espiritual. Se alguém está em Cristo, é um homem cheio do poder. Aqui, se você usar a hermenêutica, que é a interpretação correta de texto, fala que se alguém está em Cristo, nova criatura, novo ser humano é. E eu te pergunto, ao longo do tempo, você melhorou ou você piorou? Eu sei que relacionamento é desgaste, meu irmão. Eu sei que todo relacionamento é um desgaste, o que é natural tudo isso, mas nós precisamos crescer, porque a Bíblia fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas delas já passaram. E eu te pergunto, você é uma nova criatura? E se eu perguntasse para a sua esposa? E se eu perguntasse para o seu marido? O seu marido é nova criatura? A sua esposa é nova criatura? Se eu perguntasse para o seu filho: o seu pai é uma nova criatura? E eu queria aprofundar. Durante todo esse tempo que você está aí, o que você tem feito para ser mais parecido com Deus e para que o seu relacionamento seja algo que agrade a Deus? Porque a Bíblia fala que se uma árvore não dá fruto, ela é cortada. E tem muita gente que casa e abandona a igreja. O cara vem só para casar, é o caso do Emerson, né, que Deus mudou a vida dele. Mas o cara vem cá quando uma mulher e casa e vai embora. O seu relacionamento, irmão, tem que dar fruto. O seu casamento tem que dar fruto. Tem que dar fruto dentro da sua casa. Tem pais que, pelo mau testemunho que tem, não conseguem trazer nem os filhos para a casa de Deus. Tem pais que não conseguem amar. Mateus 12, 34, fala que a boca fala o que o coração está cheio. Eu queria que você pensasse comigo: o que o teu marido tem te falado? Porque isso é o que está no coração dele. O que a sua esposa tem te falado? Isso é o que está no coração dela. Eu vou entrar agora numa parte que eu vou falar um pouquinho sobre o coração. O que está no coração? Pessoas que pagaram um preço altíssimo
por não querer investir em conhecer o coração do seu cônjuge. Pessoas que pagaram um preço alto. Homens que quase destruíram a vida das suas mulheres. E mulheres que quase se autodestruíram. Porque não se preocuparam em entender o que estava no coração do marido. No coração da esposa. 1 Samuel capítulo 11. Desculpa, 1 Samuel capítulo 1. Conta a história conhecidíssima da igreja, a história de Ana. Fala assim: havia certo homem de Ramatataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana. Presta atenção nessa história que é interessante. Filho de Jeroão, neto de Elu, bisneto de Tou, filho do Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia à cidade de Siló para adorar e sacrificar ao Senhor, dos exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os seus filhos e filhos dela. Mas a Ana dava porções dupla, porque a amava, apesar de o Senhor ter deixá-la estéril. E por isso, o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Agora olha o final. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Meu irmão, essa história mostra e conta a história de um homem chamado Eucana e de suas duas mulheres, Ana e Penina. Eucana era um excelente marido. A Bíblia fala que ele amava a sua esposa. Uma tinha filhos e a outra não tinha. E a que não tinha era que ele amava. E a Bíblia diz que todo ano, quando eles subiam para sacrificar sacrifícios ao Senhor, ele dava porções duplas a Ana e dava somente uma porção a Penina. Eu acho isso lindo. Esse cara é joia, porque você tem uma porção dupla, era um motivo de honra. Ela podia sacrificar mais, oferecer mais a Deus do que a sua rival. Igual o texto trata, que as duas eram rivais. Só que esse homem, ele não entendia o que estava no coração da sua esposa. Eucana, ele dava a grana para a mulher. Ele até amava. Mas ele não entendia o que estava no coração da sua esposa. Ele falou: olha, será que eu não sou para você melhor que 10 filhos? Meu irmão, e a história diz que depois que ele fala isso, ela vai ao templo e chora amargamente. Você não pode comprar o seu cônjuge. Não há nada que você dá que substitui o seu carinho, o seu amor. Você precisa entender para tratar o que está no coração da sua esposa. Às vezes sua esposa está triste e você vai lá e compra alguma coisa. Toma aí, meu amor. E você não está preocupado com o que está no coração. Esse é o ponto. Diz que essa mulher chorou tanto que ela chegou no templo, que o sacerdote ali falou com ela: olha, por que você está bêbada? O que está acontecendo com você? E eu te pergunto, você sabe o que está acontecendo na sua casa, meu irmão? Você sabe o que está no coração da sua esposa? No coração do seu esposo? Você sabe? Você sabe por que ele tem orado nos últimos meses? Você sabe qual é o sonho do seu marido? Você sabe o que você tem feito que não tem agradado ele, ou o que você tem feito que não tem agradado ela? Qual é a qualidade do seu relacionamento? Olha, esse homem, ele falou: olha, esse cara não entendia nada que estava no coração da esposa.
Será que eu não sou para você melhor que 10 filhos? Eu te dou porção dobrada. Você tem uma casa boa. Eu sou um cara honrado. Eu tenho dinheiro. Será que eu não sou para você melhor? Para que você quer um filho? Ainda fala, olha, ironicamente, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. O cara não entendia o que estava no coração da esposa. Olha como isso é grave. E a verdade é que hoje nós não queremos investir tempo para conhecer a pessoa que está do nosso lado. Passamos tanto tempo com ela, mas não dedicamos tempo para conhecer o que está dentro dela. Às vezes você passa 1 hora com a sua namorada, você passou 1 hora beijando. Aí deixa na porta da casa dela e vai embora. Que qualidade de relacionamento é esse? Você com a sua esposa chega em casa, o homem faz muito isso, liga a televisão, fica passando canal. Tchau, 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 tchau. Não vê nada, não assiste nada, só passa de canal. E não gasta meia hora para saber como é que foi o dia da esposa. O que tem te afligido? Qual é a sua preocupação? Vamos orar junto. Se esse homem subisse ao monte com ela, fala assim, olha, esse ano nós vamos orar para que Deus abra o seu ventre. Eu estou crendo que Deus vai te dar filhos. Se é isso que te aflige, vamos orar. Não, ele tentava comprar ela, dando ela porção dobrada. Segunda Samuel capítulo 11, verso 8, conta a história do adultério de Davi. A Bíblia diz que no ano da guerra, Davi, ele não sai para a guerra, ele fica no seu palácio. E um dia ele chega na sacada do palácio, ele dá uma olhada e ele vê uma mulher tomando banho, Betseba. E ele se empolga vendo aquela mulher tomando banho, e ele manda buscar ela, e tem relações com ela, e ela era casada com Urias. E aqui nesse texto a gente sempre gosta de 2 vilões, Betseba e Davi, são os 2 vilões. Davi terrível, e ela terrível. Enquanto o homem estava na guerra, a mulher trai o marido, e Davi um aproveitador. Só que eu acho interessante que quando a gente começa a ler a história, diz que quando Davi tem relação com ela, e ela conta que ela está grávida, Davi manda chamar Urias e fala, olha, Urias, vem cá, sai da guerra. Chama Urias, ele dá um vinho para Urias e manda Urias para casa. E Urias não vai para casa de forma alguma. Fala, olha, que isso, Joabe está na guerra, os meus amigos estão na guerra, e eu vou para minha casa dormir com a minha mulher. E Davi bota ele para fora do templo, ele dorme no portão, a Bíblia relata que ele dorme no portão do palácio, e ele não vai para casa. E aí eu te pergunto, meu irmão, como é que era o coração dessa mulher? Porque esse homem, ele não estava preocupado com a mulher dele. Porque se a mulher dele fosse uma prioridade, quando ele voltasse da guerra, o primeiro lugar que ele passaria seria na casa dele. Aquela mulher resolveu se deitar com Davi, porque algo nela faltava. Eu não estou fazendo apologia de nada, eu estou mostrando o coração. O que eu quero te mostrar é que essa mulher, ela tinha um marido que não se preocupava com ela. Faltava algo dentro dessa mulher. Olha, Urias passa a noite na rua, mas não vai para casa ver a mulher. Qual é a qualidade do relacionamento que temos? A verdade é que hoje somos seres que queremos ser quase auto-independentes. Casamos, mas queremos ser felizes nós mesmos. A outra pessoa
que cuide ela dela. E não é assim. Olha essa mulher, rejeitada. Uma mulher rejeitada. Outra mulher, essa pagou um preço alto. Davi se casa com a filha de Saul, chamada Milca. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Davi vai à guerra e ele recupera a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus. E quando Davi recupera a Arca, que ele traz ela de volta para Jerusalém, ele entendia que era como se a presença de Deus estivesse voltando para Jerusalém. E ele manda fazer uma grande festa, e quando ele entra em Jerusalém, diante do seu povo, Davi arranca a sua roupa, e ele estava só com a roupa que o sacerdote usava, que era uma roupa de linho branco muito fino, que deixava quase, que você ficava todo, era transparente, você ficava nu. Porque o sacerdote ele usava aquela roupa porque ele não tinha nada do que se envergonhar. Porque se ele chegasse à presença de Deus com algo que ele pudesse se envergonhar, ele era morto na hora. Então Davi, quando ele entra, ele arranca aquela roupa e ele começa a dançar, ele está adorando a Deus. Ele está falando, olha, Deus voltou para morar aqui. A presença do Senhor voltou. E a Bíblia diz que a mulher dele vê Davi dançando de longe. E ela se entristece e julga Davi. Fala, olha, você me envergonhou. Você ficou nu na frente de todo aquele povo. Sabe o que aconteceu imediatamente, meu irmão? Essa mulher ficou estéril. Imediatamente. Aquela que deveria dar posteridade a Davi, fica estéril. Sabe por quê? Porque ela não conhecia o coração do seu marido. Porque se ela conhecesse o coração de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ela saberia que se aquele homem tivesse feito algo para constranger o povo, Deus ia tratar dele. Milca, ela se preocupou só com o externo, ela não conhecia o que estava no coração. E muitas vezes as brigas dentro de casa acontecem por isso, porque não conhecemos o coração da outra pessoa. Na verdade, talvez a gente nem conhece qual é o caráter da pessoa, o qual nós vivemos junto. Você não sabe que você vai chegar perto da sua mulher, você vai dar bom dia, se ela vai te dar um bom dia, ou você vai falar assim, bom dia o quê? Deixa eu dormir. Não, a gente precisa querer, irmão, buscar conhecer o coração da outra pessoa. Olha como isso é. Isso é muito sério, isso destrói relacionamentos, destrói famílias. Famílias estão sendo destruídas porque as pessoas não buscam mais investir em conhecer. Malaquias 2,14 fala que o casamento é uma aliança. E no verso 16 diz que Deus repugna o divórcio. Sabe por que Deus repugna o divórcio? Porque repugnar é você deixar de amar alguém que um dia você amou. O repugnar é você não aceitar mais, porque amar é uma escolha. Você escolhe amar ou não, não tem essa, eu amo. Não, amar é um mandamento. Então você escolhe sim ou não. Colossenses 3,14 fala que acima de tudo, olha que interessante, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Então por que o divórcio não é aceitável? Porque o amor é o elo perfeito. Se você está pensando em divorciar, é porque esse elo está sendo quebrado. Você precisa buscar restaurar esse elo. E eu tenho uma notícia para te dar, meu irmão. Jesus pode fazer isso por você. Deus pode restituir tudo aquilo que foi roubado. Jesus quer restituir seu casamento. Às vezes você entrou aqui nessa noite pensando em desistir, largar de tudo, e Deus manda te trazer essa palavra. Ele quer que você viva em família. Ele quer que você viva uma qualidade nos seus relacionamentos. Deus manda te dizer hoje, invista na sua mulher.
Invista no seu marido. Invista, invista, invista. Faça disso o maior sonho da sua vida. Hebreus 13:4 fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio. Sabe o que é isso? Fala que você deve honrar o matrimônio no meio de todas as pessoas, sobretudo. Ou seja, sustente o seu casamento, que ele seja venerado. A palavra venerado vem de adorar. Você precisa ser fiel ao voto que você fez. Venerado seja. Se disponha. 1 Timóteo 5:8 fala o seguinte: aquele que não cuida dos seus, presta atenção nisso. 1 Timóteo 5:8, aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da sua casa, negou a fé e é pior que o infiel. Você tem tempo para tudo, você tem sonhos para tudo, mas a sua família é o último lugar. E eu vou te dizer uma coisa: você está sendo infiel, você negou a fé. O que adianta, meu irmão, você ter carrão, ter vida de sucesso lá fora e ter insucesso dentro de casa? O que adianta você ser uma pessoa honrada no meio da sociedade e não ter credibilidade nenhuma na sua casa? Ter uma mulher triste, uma mulher depressiva, um marido não amado. A palavra de Deus fala que nós estamos negando a fé. Você hoje nessa noite precisa mudar, irmão. Você precisa disponibilizar um tempo maior para a sua família, uma qualidade melhor para a sua família. Esse é o propósito de Deus para o homem. Esse é o propósito de Deus. Malaquias 4:6 é o último verso do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Malaquias acaba de profetizar essa palavra e Deus se cala. Por aproximadamente 400 anos, Deus não falou com o homem. Deus só voltou a falar com o homem com Jesus. Esse foi o último profeta da Bíblia. E a última coisa que ele fala é o seguinte: e ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe o que esse texto está falando? Esse texto está falando de família. Está falando que Deus, Ele vai restituir o relacionamento das famílias. Deus vai restituir as famílias. É uma profecia para mim e para você. Independente do que se aprove de lei, independente do que a sociedade tenta nos colocar, Deus vai restituir a família. Agora tem outra parte também. Se você não fizer a sua parte, Ele vai vir e vai castigar. Porque Deus é um Deus de família. Deus ama a família. A família nasceu no coração do homem e também principalmente no coração de Deus. Deus tinha um sonho para a família, e os sonhos de Deus, eles não podem ser parados. Romanos 8:31 fala o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Vamos ficar de pé. Vou te dizer, para mim, o maior sinal de alguém abençoado é o cara que tem uma família. Que tem uma família. Você pode ter tudo. Você pode ter a honra das pessoas que trabalham com você. Você pode ser uma pessoa bacana, que ajuda. Mas se você não venceu em casa, vou te dizer, você é um derrotado. Deus nos trouxe nessa noite para alinhar
aquilo que é verdadeiramente importante. É a família. Você que é jovem como eu, nós precisamos entender o que é família. Hoje a sociedade tem enfiado na nossa cabeça que a família é algo descartável, que os relacionamentos, que as pessoas são algo descartável. Você usa, não deu certo, você joga fora. E a verdade é que Deus tem algo maravilhoso. Deus tem uma missão para a família. E a missão é dar frutos. É amar. Irmão, Deus se preocupou tanto com a família que ele falou com Josué: olha, Josué, você e toda a sua casa servirão o Senhor. E essa promessa é para mim e para você. Eu creio, eu profetizo isso, que você e a sua casa servirão o Senhor. Todo mundo da sua casa. E as pessoas vão ver o seu relacionamento conjugal e falar assim: esse é um cara abençoado. Através da vida dele, ele é um exemplo. Mateus 5,16 fala o seguinte: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O seu casamento é para glorificar a Deus. O seu casamento tem que brilhar diante dos homens, para que eles glorifiquem o nome do Senhor. Vamos dar as mãos. E eu queria orar agora pela família. Ore pela sua família nessa hora. Olha, a família é a única riqueza que você tem, que você vai levar para o céu. É a única riqueza que você tem, que você vai levar para o céu, é a sua família. A sua família é uma riqueza, meu irmão. É um tesouro do Senhor. Deus te deu esse presente, que a sua família cuide dela. Não deixe ninguém entrar, não deixe ninguém atrapalhar a sua vida, a sua família. Deus tem um propósito maravilhoso para a sua casa. É lá que nós vamos vencer. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu clamo pelas famílias da tua casa, Pai. Deus, eu intercedo com os meus irmãos e repreendo toda a obra do inferno, Deus, que está sendo tramada contra as famílias. Eu declaro nessa hora, com a autoridade do nome de Jesus, que tudo que foi levantado, Deus, para afrontar, Deus, as casas, para trazer rebelião, Deus, para trazer discórdia, está quebrado pelo poder do nome de Jesus.